trilha pesada. O assunto aqui é polêmico e merece, Marinho. Um levantamento feito pela Controladoria Geral da União nas obras da Barreira do Cabo Branco, que foram concluídas em novembro de 2020, ainda na gestão de Luciano Cartacho, do PV, revela um prejuízo de pelo menos R$500 mil aos cofres públicos. É Daniel Lustosa quem traz essa informação ao vivo para a gente. Daniel, conta aí. Pois é, Flávio, bom dia mais uma vez a você, a todo mundo que está nos acompanhando. Mais de R$500 milhão, não é recurso público, isso é dinheiro do povo, então é preciso ter resposta em relação a isso. Houve um relatório que foi divulgado pela Controladoria Geral da União, é uma obra aqui da Prefeitura de João Pessoa, mas que envolve também recursos federais, que foram destinados pelo governo federal para aplicar ali naquele problemão da Barreira do Cabo Branco, que várias intervenções já foram realizadas, inclusive intervenções que continuam agora, e daqui a pouco a gente fala com o prefeito Cícero Lucena sobre esse assunto. Mas sobre essas obras que já foram investigadas em relação aos recursos até a gestão passada, a gente vai detalhar agora onde é que foi encontrado esse problema nesse relatório da CGU. Quem está aqui comigo é o superintendente da CGU na Paraíba, Severino Queiroz, vai falar com a gente aqui ao vivo. Bom dia, obrigado pela participação aqui no Povo na TV. Quais são essas irregularidades que foram encontradas e que resultam nesse prejuízo de mais de R$500 milhão? Bom dia. Grande parte das irregularidades dizem respeito às composições de custos dos itens de serviços. Então, alguns serviços, por exemplo, estava com o item lá do material superestimado, e isso resultou na quantificação elevada daquele item de serviço e apontado no nosso relatório de auditoria como irregularidade, valores que devem ser repostos ao erário. Tem alguma situação de serviço que era para ser executado na obra, mas que não foi executado e o valor tinha sido destinado? Sim. Tem itens que dizem respeito a uma manta que deveria ter sido colocada lá nas pedras, nas rochas onde foram colocadas na faixa de areia. Tem, digamos, falhas também no canteiro, tem falhas no item também, que houve uma superestimativa de preços que totalizou 250 mil aproximadamente. Enfim, ao todo dá mais de R$500 milhão, e esses valores agora vão necessitar retornar aos cofres públicos. O relatório vai para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas da União, para o MDR, que é o Ministério Repassador, e também vai para o Tribunal de Contas do Estado, que esse trabalho ele iniciou lá no TCE, que ao verificar que se tratava de recursos federais, fez o envio do material aqui para a CGU e resultou nessa auditoria feita aqui pela Casa. Superintendente, o senhor chegou a falar aí sobre uma manta, né? A gente teve problemas em relação a essa obra, até o mar naquela região teve uma consequência que, enfim, a prefeitura teve que analisar da coloração avermelhada da água. Pode estar relacionado à falta dessa manta, por exemplo? Isso é levantado pela CGU? Não, essa coloração não tem a ver com a manta. Para afirmar isso, deveria haver alguns estudos mais aprofundados, que não é a nossa, digamos, a nossa competência não vai nesse sentido. E muito menos a nossa expertise para identificar esse tipo de coisa. Teria que haver um teste laboratorial, uma perícia em si, por técnicos. Essa questão da manta, ela impede, ou melhor, ela facilita um pouco mais a erosão da areia, né, que vem da barreira. Essa era um trecho, ele previa digamos, uma manta antes de colocar as rochas, e na lateral dessas rochas também deveria ter outra. E essa segunda parte que não foi colocada. Isso prejudica um pouco a eficácia do serviço, e o município vai ter que ver alguma forma de minimizar esse dano. O senhor fala aí, a competência da CGU é verificar a questão dos valores, né? E fala em valores superestimados. Para se dizer que houve um superfaturamento em relação a essa obra, cabe investigação agora também do Ministério Público. Qual é o andamento agora, depois desse relatório? Vamos lá. O sobrepreço e superfaturamento a gente mesmo levanta, tá? Porque o sobrepreço ele ocorre na contratação,
e o superfaturamento é quando aquele valor foi pago. Então, aí sim ocorre o superfaturamento. Isso já está calculado no relatório. O relatório vai para o TCU e para o Ministério Público e o Ministério Repassador em razão da necessidade de conceder ao ex-gestor digamos, o contraditório e a ampla defesa. Então, quando a gente concluiu o relatório, já era a nova gestão municipal de João Pessoa e o antigo gestor não foi notificado. Então, nesse momento, junto ao Ministério Público Federal, ao TCU e também ao MDR e à própria Prefeitura, que cabe também notificar o ex-gestor, o ex-secretário, a se pronunciar sobre essas situações, é a ocasião em que o ex-gestor, os ex-gestores, no caso, secretário, prefeito, deverão apresentar suas alegações de defesa. Nessa primeira etapa, que é a fiscalização da CGU, a gente tem por praxe notificar apenas o gestor atual. E, por isso, a defesa fica um pouco prejudicada. Mas, em seguida, os ex-gestores vão ser notificados e vão poder se pronunciar, apresentar suas provas, suas justificativas, enfim, poder se defenderem da situação. O trabalho da CGU, nesse caso, já foi concluído, então? Sim, nessa primeira etapa, né, a gente precisa esclarecer que essa contenção da falésia, da erosão da falésia, ela se dá em 3 etapas. É um projeto extremamente custoso, ele é muito caro. Ele soma mais de 70 milhões de reais. Então, essa primeira etapa foi um pequeno contrato de 4 milhões e 100 e que a gente já verificou que havia essa falha na execução de alguns itens de serviço, falhas na composição de custos de alguns serviços também, materiais com valores superestimados e que resultou nesse mais de meio milhão de reais indevidamente pagos em favor da empresa. E as gestões públicas, CGU está de olho em tudo, né? Sim, CGU, a imprensa, a sociedade, graças a Deus, todo mundo participando, todo mundo de mãos dadas, em busca de uma administração pública e um país melhor, uma Paraíba melhor e uma João Pessoa melhor também. Superintendente, obrigado pela sua participação aqui. Flávio, eu vou voltar aí contigo, mas daqui a pouco eu trago uma resposta já do prefeito Cícero Lucena, que hoje é o prefeito, apesar disso, sem relação às obras que foram finalizadas a etapa, não é, no ano passado, ainda na gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho, mas cabe à prefeitura também se pronunciar sobre esse assunto, não é isso? É verdade, Daniel. Até daqui a pouco, então, para você que está em casa entender por que o entrevistado, o representante da Corregedoria, da Controladoria, falou a respeito da Prefeitura, que foi a Prefeitura de João Pessoa que foi notificada, ou seja, o atual gestor. A Prefeitura é como uma empresa. Quem se propõe a gerenciá-la, sabendo que ela tem suas falhas, tem que assumir o risco também diante daquilo ali. Então, o prefeito foi notificado, mas se constatou, como disse o entrevistado, que, na verdade, o erro, a falha foi na gestão anterior. Mas quando a notificação chegou, o ex-prefeito já tinha saído. Então, caberá à Prefeitura de João Pessoa agora cobrar ao ex-prefeito explicações, ao ex-secretário, acerca desse superfaturamento que foi constatado aí pela Controladoria Geral da União. Agora, eu não quero crer, vou chamar de prefeito, Luciano Cartacho. No meio político há um adágio que diz que o homem público sempre é chamado pelo cargo maior que exerceu. Então, prefeito, eu não quero crer, prefeito, que aconteceu isso na sua gestão. O senhor que pregava uma gestão operosa, uma gestão eficiente, uma gestão tão comprometida com a nossa cidade. Eu não quero acreditar, por mais, prefeito, que lá atrás a gente lembre que houve aquela denúncia lá nas obras do Parque da Lagoa, tantas caçambas que foram retiradas e que o pessoal até hoje duvida que tenha saído tanta lama dali da lagoa, como colocaram naquela placa o valor empregado naquela obra. Eu não quero acreditar que o senhor superfaturou uma obra tão importante e tão sonhada como a da Barreira do Cabo Branco. Quem é pessoense, quem é paraibano, sabe o sentimento de amor que a gente tem por esse local aí, maravilhoso, o ponto mais oriental das Américas. Tá aí, a gente mostrou, inclusive, acompanhou esse processo aí, essas obras, e agora a gente fica triste em saber de uma situação como essa, prefeito. Eu quero crer, não estou duvidando da Controladoria Geral da União, mas eu não queria estar dando essa notícia hoje, porque eu fico triste, porque esses 500 mil poderiam estar sendo empregados hoje, por exemplo, no combate à Covid, poderia estar sendo empregado na reforma de uma praça,
poderia estar sendo empregado na rua de Dona Maria de Seu Zé, que estão sofrendo com a lama e com a poeira. Infelizmente, prefeito, o que eu tenho hoje para passar ao nosso telespectador é que houve um superfaturamento. E a gente ouviu aí, em Manta, em um canteiro, em um canal, enfim, cabe ao senhor responder. Nos dê uma resposta. O que foi que aconteceu? Houve um erro lá na contabilidade, na prestação de contas? O povo merece uma resposta, até porque o senhor ainda pretende ser político. Olha, Daniel Lustosa conversou com o prefeito de João Pessoa